E se a maior promessa de Deus para você não for te levar para o céu? E se eu te disser que a grande, explosiva e culminante esperança do cristianismo não é escapar deste mundo, mas sim ver Deus invadir este mundo com a presença dele de uma forma tão real, tão física, que toda lágrima será fisicamente enxugada por suas próprias mãos? Sei que parece contraintuitivo. Passamos a vida ouvindo sobre subir ao céu. Mas fica comigo, porque o que está escrito no final da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 5, não é um ajuste de rota. É o destino final que a Bíblia inteira, de Gênesis em diante, estava apontando. E entender isso vai redefinir o que você pensa sobre o futuro, sobre o seu corpo, sua dor, e até sobre o seu trabalho na segunda-feira. Isso não é sobre nuvens, harpas e bebês anjos. É sobre uma nova terra. E uma esperança absurdamente real. Uma esperança com cheiro de grama molhada e som de risada de criança. Uma esperança que tem peso. Vamos juntos para a palavra. Apocalipse, capítulo 21. Mas antes de ler, precisamos sentir o que os primeiros leitores sentiram. O apóstolo João não está escrevendo de um resort, com uma bebida gelada na mão. Ele é um prisioneiro, exilado na ilha rochosa de Patmos. Ele está escrevendo para seus irmãos e irmãs, pequenas comunidades de fé espalhadas pela Ásia Menor, lugares como Éfeso, Esmirna, Laodiceia. E a vida para eles é brutal. Imagine ser um pequeno comerciante em Éfeso. Para fazer parte da guilda comercial, você precisa participar dos festivais no templo de Ártemis, comendo carne sacrificada a ídolos e participando de rituais imorais. Se você se recusa, por sua lealdade a Cristo, seu negócio quebra. Sua família passa fome. Imagine ser um cidadão comum em Pérgamo. O culto ao imperador é a cola social do Império Romano. Dizer César é Senhor é como cantar o hino nacional. Mas a sua consciência, moldada pelo Evangelho, te obriga a declarar: Jesus é Senhor. E de repente, você é visto como um subversivo, um traidor, uma ameaça ao bem-estar de Roma. A pressão para se conformar é esmagadora. A perseguição não é uma teoria, é a sua realidade diária. O império te esmaga com seu poder, ao mesmo tempo, te seduz com suas promessas de segurança e prazer. É para essas pessoas, espremidas e aflitas, que João não envia uma mensagem de autoajuda ou um manual de como ser feliz em meio ao caos. Ele rasga o véu do tempo e lhes dá uma visão do fim da história. E o que eles veem? Não é uma operação de resgate onde Deus puxa seu povo para fora do mundo em chamas. É o oposto. É o próprio Deus descendo. É a sala do trono do universo se mudando para nossa vizinhança. Agora sim, vamos ao texto. João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Pausa aqui. A palavra grega usada para novo aqui é a chave de tudo. Não é neos. Neos significaria algo novo em termos de tempo, algo que acabou de ser feito, como um smartphone recém-lançado que substitui o modelo antigo. A palavra que João usa é kainos. E kainos significa algo novo em qualidade, em natureza. Algo que já existia, mas foi radicalmente restaurado, renovado e levado a um estado de perfeição superior. Pense numa pintura de um grande mestre, que ao longo dos séculos ficou coberta de sujeira, fuligem e verniz rachado. A restauração não joga a tela fora. Um mestre restaurador remove cuidadosamente cada camada de corrupção, reaviva as cores originais e a protege, revelando a glória da obra de uma forma que talvez ninguém via há 500 anos. Isso é kainos. Deus não vai jogar sua criação, este universo, estas montanhas, esta água, estes corpos, na lata de lixo cósmica e começar do zero. Isso seria uma vitória para o pecado e para a morte. Não. Ele vai purificar, restaurar e glorificar a obra original de suas mãos. Ele vai fazer kainos. E de onde vem essa ideia? Não é uma novidade de João. É o eco de um trovão profético que Deus deu através de Isaías, centenas de anos antes. Nos capítulos 65 e 66, em meio ao exílio e à dor de Israel, Deus promete: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. A história da redenção na Bíblia inteira estava caminhando para este momento de renovação cósmica. E então a visão de João fica ainda mais específica. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Preste atenção obsessiva na direção do verbo. Ela desce. O centro de comando do universo, a morada da glória de Deus, vem até nós. Isso vira de cabeça para baixo toda a religião humana. As religiões são sobre o esforço humano para subir, para escapar da matéria, para alcançar a divindade. A revelação bíblica é sobre um Deus que desce, que se envolve com a matéria, que vem ao nosso encontro. E a descrição se intensifica. João ouve uma voz poderosa do trono que grita, como um arauto anunciando a vitória final: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Tabernáculo. Essa palavra, skenou no grego, deveria nos causar arrepios. Ela nos transporta imediatamente para a história de Israel no deserto. Um povo errante, acampado num deserto hostil. E bem no centro do acampamento, uma tenda. A tenda do encontro. O tabernáculo. O lugar onde a presença palpável e gloriosa de Deus habitava. Uma nuvem de glória de dia, uma coluna de fogo de noite. Deus acampando com seu povo. Era um símbolo poderoso, mas temporário. Agora, em Apocalipse, a promessa se cumpre em sua plenitude. Não é mais um símbolo, não é mais uma tenda feita por mãos humanas. É a própria realidade da presença de Deus, sem véus, sem barreiras, plena, permanente. Deus, literalmente, se mudando para morar conosco.
A consequência imediata e mais comovente dessa presença é o fim de todo o sofrimento. A voz continua, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Note a intimidade. Não diz que as lágrimas cessarão. Diz que ele, pessoalmente, enxugará cada uma delas. A mão que moldou as galáxias vai tocar o seu rosto. Cada dor, cada perda, cada angústia secreta será conhecida, validada e curada pelo próprio Deus. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E então vem a frase enigmática, e o mar já não existe. Será que não teremos mais oceanos na nova criação? É improvável. Para nós, hoje, o mar é lugar de férias, de lazer, de beleza. Mas para um judeu do primeiro século, o mar era um lugar de pavor. Era o abismo. Era o símbolo do caos primordial, indomado. Era o lugar de onde as bestas dos impérios opressores emergiam nas visões dos profetas. O mar Mediterrâneo, o grande mar, era a estrada por onde vinham as legiões romanas. O mar era a personificação da desordem, da maldade, da separação e da oposição a Deus e ao seu povo. Quando João diz que o mar não existirá mais, ele está usando um poderoso símbolo para dizer tudo aquilo que o mar representa. O caos, a morte, a injustiça, o mal, a rebelião contra Deus, será completa e totalmente aniquilado pela presença ordenadora, pacificadora e perfeita do Criador. Você consegue ver a magnitude da visão? O clímax da história não é uma fuga espiritual, é uma renovação cósmica. O plano de Deus não é apertar a tecla delete e apagar este universo. O plano é apertar a tecla restaurar e purificar sua criação de toda mancha do pecado. Uma das regras de ouro para entender a Bíblia é deixar que a Escritura interprete a Escritura. A visão de João em Apocalipse não é uma ideia isolada, mas o ponto final de uma história que começa em Gênesis. Vamos conectar esses pontos. Gênesis, capítulos 1 e 2. Qual era o projeto original de Deus? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Céu e terra operando em perfeita harmonia. A humanidade, criada à imagem de Deus, recebendo uma missão, serem os vice-regentes do rei. Cuidar do jardim, cultivar, nomear, criar cultura, estender o shalom e a presença de Deus por toda a terra. Era um projeto bom, físico, material. Mas Gênesis 3 narra a tragédia. A rebelião humana, o desejo de ser seu próprio Deus, fraturou tudo. A comunhão com Deus foi quebrada, gerando vergonha e esconderijo. A comunhão uns com os outros foi quebrada, gerando acusação e culpa. A comunhão consigo mesmo foi quebrada, gerando ansiedade e conflito interno. E a comunhão com a criação foi quebrada. A terra agora produziria espinhos e o trabalho se tornaria penoso. Mas Deus desistiu do seu projeto muito bom? Jamais. A pergunta que ecoa por todo o Antigo Testamento é: como Deus vai consertar isso? E a resposta começa a surgir com os profetas. Esaías, como vimos, começa a falar de novos céus e nova terra. A esperança nunca foi abandonar a terra, mas vê-la curada, redimida. E qual foi o ponto de virada, o evento central de toda a história humana? O Natal. Emanuel, que significa Deus conosco. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, usa aquela nossa palavra especial. E o verbo se fez carne e, adivinha? Tabernaculou, esquenou, entre nós. Jesus de Nazaré é a presença de Deus armando sua tenda de carne e osso no meio do nosso acampamento quebrado. Ele é a cabeça de ponte da invasão da nova criação. Ele é Deus descendo para começar o processo de restauração de dentro para fora. O que vemos em Apocalipse 21 é a consumação disso. A pequena tenda da presença de Deus que foi Jesus se expande até preencher toda a criação. A habitação que começou num corpo em Nazaré se torna plena, cósmica e definitiva. É exatamente por isso que a esperança cristã é tão enfaticamente física e corporal. Os gregos contemporâneos de Paulo acreditavam que o corpo era uma prisão da alma, e a morte era a libertação. Paulo diz: isso é um absurdo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, talvez o capítulo mais importante já escrito sobre o futuro, Paulo dedica dezenas de versículos para defender a ressurreição corporal. Ele usa a analogia da semente. Você planta uma semente pequena e feia. Ela morre para então dar vida a uma planta gloriosa. Assim é com nosso corpo. Ele é semeado em fraqueza, mortalidade e desonra. Mas ele ressuscitará em poder, imortalidade e glória. Receberemos um corpo espiritual, que não significa um corpo feito de espírito, mas um corpo físico perfeitamente governado e energizado pelo Espírito Santo, assim como o de Jesus ressurto. Filipenses, capítulo 3, diz que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Seu corpo não é uma casca descartável. É uma semente destinada à glorificação. Mas e minha avó que morreu? Onde ela está agora? Você pode perguntar. Essa é a doutrina do estado intermediário. A Bíblia nos dá vislumbres consoladores. Estar ausente do corpo, como Paulo escreve em 2 Coríntios 5, é estar presente com o Senhor. Jesus prometeu ao ladrão arrependido na cruz, em Lucas 23, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse consolo é real, poderoso e verdadeiro. Mas, é a sala de espera. É o trailer do filme. Não é o evento principal. A esperança final, o clímax da história para o qual todos os santos do passado aguardam junto conosco, não é esse estado desencarnado, mas sim o dia da ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro, na nova terra. E como será essa transição? Será que o universo será aniquilado? Em 2 Pedro, capítulo 3, o apóstolo descreve os céus e a terra sendo guardados para o fogo no dia do juízo.
À primeira vista, parece destruição. Mas a palavra usada para os elementos se dissolvendo, estou cheia, e a imagem do fogo em toda a Bíblia é muito mais parecida com o fogo de um ourives. O ourives não joga o minério de ouro fora. Ele submete um calor intenso para queimar toda a escória, toda a impureza, toda a contaminação, e o que resta é o ouro puro, mais brilhante e valioso do que nunca. Será uma purificação transformadora, não uma aniquilação. O resultado? Pedro conclui: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É por isso que Jesus diz em Mateus 5:5, citando o Salmo 37, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É por isso que o Cântico dos Redimidos em Apocalipse 5:10 declara: e eles reinarão sobre a terra. A história da Bíblia não vai de um paraíso perdido para um céu etéreo. Ela vai de um jardim para uma cidade-jardim. Não perdemos a criação, nós a recebemos de volta, infinitamente melhor. Ok, eu sei que isso é muita teologia, é profundo. Mas se isso não se conectar com a vida real, vira só uma curiosidade intelectual. Então, a pergunta é, e daí? Como a promessa da nova terra, da ressurreição do corpo, de Deus habitando conosco, aterrissa na sua segunda-feira, no seu diagnóstico médico, no seu relacionamento difícil, no seu Brasil de hoje? Ah, meu amigo, minha amiga, de formas muito mais concretas e revolucionárias do que você imagina. Vamos a 5 delas. Primeiro, seu luto é redefinido pela esperança. Todos nós vamos passar por isso. O telefone que toca no meio da noite. O chão que se abre sob nossos pés. A perda é real, a dor é lancinante. O cristianismo não nos chama a negar essa dor. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Mas a nossa dor não é a dor de quem não tem esperança. Nossos velórios não são despedidas sem volta. São, na verdade, salas de espera para o grande reencontro. Imagine um funeral. Sem essa esperança, o que se pode dizer? Ele foi um bom homem. Ela viveu uma vida plena. Agora ele descansou. São palavras vazias diante do abismo da morte. Mas com a esperança da nova terra, nós podemos chorar, sim, mas podemos olhar para um caixão e dizer com certeza: esse não é o fim da história. Em Cristo, Deus vai refazer toda a criação. Ele vai levantar este corpo em glória no último dia. A morte não tem a palavra final. Nós vamos nos ver de novo na presença do nosso Rei. Essa esperança, eu lhe garanto, é uma âncora para a alma no meio da pior tempestade da vida. Segundo, seu corpo importa. Radicalmente. Numa cultura que ou idolatra o corpo, levando ao narcisismo e à obsessão com a aparência, ou despreza o corpo, levando à glutonaria, preguiça e vícios, o evangelho da nova terra nos dá uma perspectiva radicalmente diferente. Se o seu destino final é ser um espírito desencarnado, então o que você faz com seu corpo agora não tem muita consequência. Mas se, em Cristo, seu corpo é templo do Espírito Santo e está destinado a ser ressuscitado em glória, isso muda tudo. Isso redefine a sexualidade. Não é apenas um impulso a ser satisfeito, mas um reflexo da aliança de Cristo com a Igreja, a ser vivido dentro dos limites que o Criador estabeleceu para nossa alegria e proteção. Isso redefine o descanso. Não é preguiça, é um ato de fé, um ensaio para o descanso eterno, declarando que não somos máquinas de produtividade. Isso redefine nossa luta contra o vício, seja pornografia, álcool ou comida. A motivação não é mais o medo da punição, mas a celebração da identidade. Você não se disciplina para tentar fazer Deus te amar. Você cuida do seu corpo porque ele já é amado por Deus, já foi comprado pelo sangue precioso de Cristo e já tem um destino de glória eterna. Cuidar do corpo se torna um ato de adoração, uma forma de dizer obrigado pela ressurreição que me foi prometida. Terceiro, seu trabalho e sua criatividade ganham dignidade eterna. Se este mundo está destinado a ser completamente destruído, então, sinceramente, seu trabalho é, na melhor das hipóteses, uma forma de passar o tempo e pagar as contas antes da evacuação final. Mas se a promessa é a renovação deste mundo, se Deus vai redimir a criação e a cultura humana, então cada ato de trabalho fiel, justo e belo aqui e agora tem um eco na eternidade. O advogado que luta por justiça para o oprimido está antecipando o mundo onde habita a justiça. O músico que compõe uma melodia que eleva a alma humana está antecipando os cânticos da Nova Jerusalém. O carpinteiro que faz uma mesa sólida e bem feita está refletindo a ordem e a bondade do Criador do universo. O programador de software que cria um aplicativo que serve às pessoas, em vez de explorá-las, está usando seus dons para o bem do próximo. É por isso que Paulo, logo após seu grande capítulo sobre a ressurreição, conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Seu trabalho não é fútil. É uma semente que Deus pode usar na colheita final. Quarto, o cuidado com a criação se torna um ato de discipulado, não de política. Nós não adoramos a natureza, como panteístas. Nós adoramos o Criador da natureza. Mas, precisamente porque amamos o artista, cuidamos da sua obra de arte. Se o seu senhor te confiasse uma casa linda para administrar, você a deixaria virar um lixo? Claro que não. Reciclar, combater o desperdício, plantar uma árvore, tratar bem os animais, limpar a praça do bairro. Esses não são apenas atos ecologicamente corretos. São sinais proféticos do reino que vem. São pequenas formas de declarar com as mãos que este mundo não é um recurso a ser predado e descartado, mas a casa do Pai que está sendo limpa e preparada para a grande festa da sua volta. É um ato de resistência contra a cultura da exploração e do consumo.
E quinto, e talvez o ponto de encontro de tudo isso, a igreja local se torna um ensaio geral da Nova Jerusalém. A igreja não é um clube social de pessoas com a mesma opinião, esperando o ônibus do arrebatamento. É para ser a embaixada do céu na terra. Uma embaixada é um pedaço de território soberano de um país dentro de outro. Nela, vive-se segundo as leis e a cultura do país de origem. A igreja é para ser isso. Um lugar onde pessoas de etnias, classes sociais e passados diferentes se amam e servem umas às outras, dando um trailer de como será a comunhão na nova terra. A mesa da ceia do Senhor, onde partimos o pão, é um aperitivo do banquete do Cordeiro. O serviço aos pobres da nossa cidade é um vislumbre da justiça do reino. O ato de perdoar 70 vezes 7 é um ensaio da reconciliação final. Onde a presença de Deus começa a habitar em um povo, mesmo que de forma fraca e imperfeita, as coisas velhas começam a passar e tudo começa a ser feito novo. Percebe o fio condutor? Tudo isso não é sobre obrigação, é sobre identidade. A boa notícia do Evangelho não é apenas um ticket para sair do inferno. É a declaração de que, em Cristo, pela fé, você já foi feito um cidadão do reino que vem. Como? Através da obra de Jesus. O Filho de Deus assumiu a nossa carne, o nosso mundo quebrado. Ele viveu a vida perfeitamente fiel que nós falhamos em viver. Ele morreu a morte que nós merecíamos na cruz, absorvendo em si o caos, a dor e o pecado do mundo. E no terceiro dia, ele ressuscitou, com um corpo físico e glorificado. A ressurreição de Jesus é o dia 1 da nova criação, irrompendo no meio da velha criação. Ele é as primícias, o primeiro fruto da grande colheita que virá. E do seu trono, ele derrama sobre nós o Espírito Santo, que a Bíblia chama de selo, de garantia, de penhor. É o adiantamento, o pagamento de entrada que garante que a compra da nossa redenção completa, corpo, alma e criação, será finalizada. Por causa de tudo isso, nós podemos abandonar o escapismo. Deixamos de viver como turistas neste mundo, reclamando da hospedagem só esperando o voo de volta para casa. E começamos a viver como embaixadores. Começamos a caminhar com uma esperança paciente, ativa e contagiante. Nós não fazemos o bem para tentar comprar um visto de entrada para a Cidade Santa. Nós fazemos o bem porque, pela pura graça de Deus em Cristo, nós já temos o passaporte. Já pertencemos a ela. Nossa vida inteira se torna uma forma de sinalizar, na prática, o mundo que Cristo já inaugurou e um dia irá consumar. Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na nossa igreja. Então, para terminar, pratique. Hoje. Qual é a pérola acionável que você pode levar deste nosso tempo? Escolha uma prática pequena, deliberada, corporal e terrena que aponte para a nova terra. Talvez seja enviar aquela mensagem ou fazer aquela ligação para um amigo que está de luto, oferecendo não clichês, mas a sólida esperança da ressurreição. Talvez seja no seu trabalho, escolher a integridade radical em vez do pequeno atalho, fazer seu trabalho com uma excelência que surpreenda, como se você estivesse trabalhando para o próprio rei. Ou talvez seja algo tão simples como sair e cuidar de um pedaço da criação, recolher o lixo da sua calçada, regar uma planta, agradecer a Deus pela beleza de uma árvore. Faça uma dessas coisas. Não como um item a ser riscado de uma lista de tarefas religiosas para ganhar pontos com Deus. Mas faça-o como um cidadão do céu, como um filho amado que ouviu o sussurro do rei, que já vive sob o grande e glorioso anúncio que ecoa desde a ilha de Patmos. Eis que faço novas todas as coisas. De todas essas implicações da nova terra, a forma como ela redefine nosso luto, nosso corpo, nosso trabalho, a criação e a igreja, qual delas mais ressoou com você hoje? Qual delas te desafiou ou te encorajou mais? Eu adoraria ler sua resposta nos comentários. Essa partilha enriquece a jornada de todos nós aqui. E se essa conversa sobre a solidez da esperança bíblica te despertou para ir mais fundo, eu separei um outro vídeo aqui na tela que é o próximo passo perfeito. Ele vai te ajudar a conectar essa esperança futura com os desafios que você enfrenta agora. Tenho certeza que será uma bênção. Nosso compromisso aqui no Palavra Pura é fazer estudos como este todos os dias, buscando profundidade bíblica e aplicação prática. Se você busca uma fé que não foge da realidade, mas que a encara com esperança e propósito, então se inscreva no canal e ative as notificações. Será uma alegria ter você conosco nesta jornada. E agora, vamos encerrar com uma oração, colocando tudo isso diante de Deus. Senhor Jesus, nosso Rei ressurreto e primícia da nova criação, nós te agradecemos. Obrigado porque a nossa esperança não é um sonho vago, mas uma realidade fundada na tua vitória sobre a morte. Obrigado porque tu não desististe deste mundo, e a tua promessa fazer novas todas as coisas. Pai, forma em nós, pelo teu Espírito, uma esperança viva, encarnada, que transborde em amor e serviço. Ensina-nos a viver hoje como cidadãos da nova terra, consolando os que choram com uma esperança real, cuidando do nosso corpo como templo destinado à glória, trabalhando com justiça e beleza, e amando a tua igreja. Fazemos tudo isso não por obrigação, mas como uma resposta de amor ao teu incrível amor por nós. Para a glória do Pai, e no poder do Espírito Santo. Amém.